E agora, gente, vamos discutir mais a fundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados hoje. Mais cedo, a gente contou sobre o aumento dos casos de estupro no Brasil em 2022, com um registro a cada 7 minutos. Mas o relatório também tem outros recortes. O número de mortes violentas registradas em 2022, por exemplo, é o menor em 11 anos. Uma boa notícia. O repórter Rodrigo Monteiro agora é quem detalha um pouco esses dados para a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Conta, Rodrigo. Oi, Raquel, boa tarde para você, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no 360. Pois é, né, esses dados mostraram que a gente ainda é uma nação muito violenta, né, que está profundamente marcada pelas diferenças raciais, pelas diferenças regionais e também pelas diferenças de gênero, que caracterizam quem são e onde vivem essas vítimas. Só no ano passado, o Brasil registrou mais de 47.500 mortes violentas, que englobam vítimas de feminicídios, policiais que foram assassinados, homicídios dolosos, vítimas também, né, de lesão corporal seguida de morte, vítimas de intervenções policiais, né, vítimas que foram mortas aí depois de intervenções policiais. Nós temos inclusive uma ilustração que preparamos de acordo com os dados do Anuário de Segurança Pública para mostrar que o estado mais violento foi o estado do Amapá, que teve inclusive taxas altas, maior do que o dobro da média nacional. Depois vem o estado da Bahia, em segundo lugar, seguido do estado do Amazonas. As menores taxas ficaram com os estados de São Paulo, depois o estado de Santa Catarina e o Distrito Federal. Nós tivemos algumas reduções, é bem verdade, sim, que tivemos algumas reduções, mas não é possível afirmar, por exemplo, que a violência diminuiu significativamente no país. Aí, quando a gente vai olhar, por exemplo, as regiões, a gente vai perceber que Sul e Centro-Oeste, essas regiões, né, nessas regiões houve um crescimento da morte, né, da violência letal, crescimento de 3,4% e 0,8%. Na região Sudeste, por exemplo, que é a região mais populosa, teve uma redução basicamente de 2%. E o Norte e o Nordeste, por exemplo, que puxaram a alta das mortes a partir de 2016, de acordo também com esses levantamentos, essas regiões registraram redução de 2,7% e 4,5% entre 2021 e 2022. Um outro recorte também muito importante foi o seguinte, é que de todas as vítimas, por exemplo, a maioria era negra, 76,9% eram pessoas negras. Pouco mais da metade, né, tinha aí entre 12 e 29 anos, a maioria também do sexo masculino. 6.400 pessoas foram mortas por intervenções policiais, o que dá 17 mortes por dia, sem contar que 173 policiais também foram assassinados no ano passado. 7 em cada 10 morreram enquanto estavam de folga. Números também preocupantes, não é isso, Raquel? Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelas explicações, pelos gráficos que deixaram tudo bem mais claro, bem mais didático para nós dessa realidade terrível do nosso país. Leandro Rezende, Tainá Falcão. Leandro, chama muita atenção as disparidades regionais, né? A gente vê que cai um pouco da violência no norte do país, mas os indicadores no Amazonas e no Amapá são péssimos. O que acontece ali na região norte? Por que São Paulo se sai um pouco melhor? E me fala também um pouquinho do seu Rio de Janeiro. Vamos lá, Raquel, o que o anuário mostra, né, é que esse dado de mortes violentas intencionais é o segundo menor número da série histórica, né, que começou lá atrás em 2011. Não dá para a gente olhar para esses dados e dizer que a violência no país, de uma maneira geral, diminuiu. Quem me disse isso foi o Renato Sérgio de Lima, que é o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A região norte tem algumas particularidades, né? Lá,
Mais da metade das cidades tem taxa de homicídio acima da média nacional, né, de 23 e pouco a cada 100 mil habitantes. Então, a região norte é uma região que teve um número menor de mortes violentas intencionais, né, teve ali uma desaceleração comparado com os últimos anos, mas a média ainda é muito superior. Nos municípios que compõem ali a Amazônia Legal, por exemplo, que a gente tem visto virar notícia por conta do avanço do garimpo legal, do desmatamento de terras indígenas, dos conflitos com indígenas e garimpeiros, enfim, toda aquela situação que levou o Dom e o Bruno a serem assassinados. Ali, também mais da metade das cidades da Amazônia Legal tem taxas de homicídio muito superior à média nacional. Isso se deve ao fato da região norte estar inserida hoje no país como uma das principais rotas do narcotráfico. E isso é um processo que começa em 2016, vem se agravando e a gente chega agora com esses dados em 2022. Os dados lançados hoje são referentes ao ano passado. Para além disso, o que o Renato Sérgio de Lima me diz sobre esses números de uma maneira geral? Eles são um registro de uma ausência de uma política nacional de segurança pública nos últimos anos. Há uma série de questões envolvendo o financiamento das atividades de segurança e a observação que ele faz é de que os estados como São Paulo, que conseguiram bons resultados, isso se deve a dinâmicas especificamente locais e que não houve ali uma coordenação com o governo federal. Isso aparece em vários outros anos do anuário, o que mostra que o Brasil tem um altíssimo número de mortes violentas intencionais e não consegue mudar a sua lógica de atuação, que continua essa gestão absolutamente descentralizada da segurança pública. Isso aconteceu no governo Bolsonaro e o governo Lula tem aí mais uma oportunidade para tentar corrigir um pouco isso, né? A gente tem um número muito grande de pessoas mortas com armas de fogo. Amanhã a gente deve ter novidade sobre isso, né? Com o governo Lula apresentando outras regramentos para a questão das armas de fogo no país. A imensa maioria das mortes violentas intencionais foi cometida com armas de fogo. Vivemos anos aí de derrame dessas armas no mercado legal brasileiro, embora essas armas também abasteçam o mercado legal, e isso se reflete nesses dados, que por mais que você tenha uma redução objetiva no comparativo com o ano anterior, o Brasil ainda está muito longe de se dizer e se entender como um país um pouco menos violento, Raquel.